A Rússia promete retaliar Portugal depois de o país concluir o envio de 6 helicópteros de fabricação russa para dar apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. É isso mesmo. Se você quiser entender este e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanhe aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, bora lá. Tá aqui ó, a manchete do último sábado, 21 de setembro. Rússia ameaça Portugal e União Europeia com retaliação por envio de Kamov, que é o nome do modelo do helicóptero, para Kiev. Aqui a manifestação da porta-voz do Kremlin, a Maria Zakharova. Olha o que ela disse. Já anunciamos que encaramos a entrega dos helicópteros para a Ucrânia como uma medida hostil em relação ao nosso país. Medida que faz parte da caminhada dócil e inconsciente de Portugal e de outros países da Europa pela trajetória desenhada por Washington. Aqui ela aproveita, inclusive, para dar uma cutucadinha, né? Sugerindo aí que Portugal e os demais países europeus agem de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Seriam, portanto, países subservientes a Washington. Ela ainda complementa, ó, nos lembraremos sempre dessas ações. Como toda a gente sabe, temos boa memória, apesar de não sermos vingativos. Então ela deixa aí no ar, né? Indiretamente ela sugere que vai haver essa retaliação, alguma medida de protesto por parte dos russos contra Portugal, sem dar muitos detalhes sobre o que o país fará contra os portugueses. O modelo de helicóptero fornecido por Portugal à Ucrânia é exatamente igual a esse da imagem. Como eu já adiantei no início do vídeo, foram 6 aeronaves fornecidas para a Ucrânia, todas elas de fabricação russa. Como você vê, não são exatamente helicópteros militares, ainda que possam dar apoio às ações militares de Kiev. Olha aí as características gerais. Ó. O helicóptero foi projetado para operações especiais de busca e salvamento, construção de estruturas altas, transporte de carga internamente em tipó externa, extração de madeira, evacuação médica, emissões complexas de combate a incêndio, bem como patrulha e apoio durante operações policiais ou militares. Ou seja, pessoal, sem sombra de dúvidas, a partir dessas características concluímos que é um tipo de aeronave que pode sim dar um apoio relevante aos ucranianos no campo de combate, ali no conflito. Pode ou poderia. Por quê? Porque a situação das aeronaves não permite que elas estejam aptas nesse momento à operação. Olha, por exemplo, a imagem. Aí, ó, um desses helicópteros sendo embarcado, desmontado, né, parte dele desmontado, sendo embarcado em um caminhão para que o transporte até a Ucrânia fosse feito por via terrestre. Uai, Gabriel, por que o helicóptero não foi pelo ar mesmo, voando? Será que é por questões de segurança? Não, gente, não é isso. É simplesmente porque as aeronaves não estão aptas a voarem, não estão em operação. Vamos entender, ó. Desde 2015, os Kamov ou K-32 sofrem com pendência de manutenção, fato que se agravou com a pandemia de 2020 e, mais recentemente, se tornou aguda com as sanções internacionais impostas a empresas russas após a invasão da Ucrânia. Ou seja, galera, em razão dos acontecimentos dos últimos anos, primeiro pandemia, depois a própria guerra, a Portugal deixou de obter peças de reposição para dar manutenção a essas aeronaves. Portugal repassou todos os helicópteros Kamov no atual estado de conservação que se encontravam. Ao que consta, uma aeronave estava fora de operação desde 2012, olha aí, em mais de 10 anos, quando foi danificada em acidente. Outras 2 entraram em manutenção em 2015 e nunca mais voltaram a operar, e as outras 3 restantes estavam fora de serviço desde 2018, ou seja, há 6 anos. Então, pessoal, esses aviões ou esses helicópteros, eles já estavam fora de operação lá em Portugal. Portugal já nem contava mais com esses equipamentos para uso próprio. E aí decidiu então transferir esses equipamentos para os ucranianos. O lado positivo para a Ucrânia qual é? Por se tratar de uma aeronave russa, de fabricação russa, os ucranianos eles já têm algum conhecimento, inclusive já dispunham na sua própria frota de helicópteros do mesmo modelo. Então pode ser ali ó, que eles consigam dar alguma manutenção e não vai haver problemas também sobre operar essas aeronaves, já que os pilotos já têm conhecimento também sobre como pilotar essas máquinas. Porém, fica aquele questionamento, né? Se o Ocidente de fato
quisesse dar um apoio vultoso, substancial aos ucranianos, será que não seria necessário fornecer máquinas mais modernas, mais operacionais e que pudessem de fato ser entregues ali em condições de uso imediato? Isso me faz lembrar agora, infelizmente, na tragédia que tivemos lá no sul do Brasil, muitas doações, muita gente quando ia doar alguma coisa para atender o povo sofrido lá do sul em função das enchentes, inundações, etc., muita gente doava peças de roupa, calçados que já não tinham mais condições de uso. Pô, gente, se for para doar alguma coisa que não tem mais condição de ser usado, é melhor não doar. Então, isso me faz questionar até que ponto a Ucrânia será de fato beneficiada ou não por esse tipo de doação. O que você pensa sobre isso? Escreve para mim aí nos comentários. Aqui mais uma dessa imagem, ó, do avião, do helicóptero sendo colocado aí na carroceria de um caminhão. Sobre a retaliação, possível retaliação que os russos farão contra Portugal ou prometem fazer. Dificilmente essa retaliação será militar. O mais provável é que seja alguma retaliação econômica, algum tipo de sanção. Aqui o que disse, ó, um membro do governo ucraniano sobre essas retaliações. Entre aspas aí o que ele disse, ó. O que eles, no caso os russos, podem fazer contra os portugueses? Não sou perito nisso, mas talvez seja uma retaliação em termos econômicos, não sei. Teria dito aí um membro do governo ucraniano à imprensa portuguesa. Então a Rússia, se fizer algo, o fará mais na esfera econômica, diplomática, alguma coisa nesse sentido. Não é esperado, ao menos por enquanto, uma retaliação militar, até porque Portugal, assim como outros tantos países europeus, é também membro da OTAN. E isso acaba sendo um fator que dá grande proteção aos portugueses. Beleza, beleza? Em relação ao apoio português à Ucrânia, vale destacar que esse apoio português ele existe desde o início da guerra. Desde o início da guerra, o governo português tem se mostrado solidário, ainda que tenha havido uma mudança no governo português. Agora, em março desse ano, inclusive, assumiu o poder por lá este camarada aqui, ó, o Montenegro, Luís Montenegro, o novo primeiro-ministro, que é de direita. O anterior, Antônio Costa, que se posiciona mais ali no centro-esquerda, ele já vinha declarando esse apoio a Portugal, porém, a partir de 2024, esse apoio teve um aumento, ainda que tímido, mas teve um aumento. Daí uma olhada, por exemplo, no apoio financeiro. Ó. Portugal vai aumentar a ajuda militar à Ucrânia para 221 milhões de euros agora nesse ano de 2024. Esse apoio, né, do ponto de vista numérico, está longe de ser o maior dentre os países europeus, mas não deixa de ser algo que contribui para que os ucranianos consigam ali no campo de batalha resistir o máximo possível à incursão russa contra o seu território. Além disso, importante mencionar que Portugal é um dos países ocidentais que vem dando apoio à Ucrânia, que defende a liberação do uso de armas ocidentais pela Ucrânia contra alvos diretamente no interior da Rússia. Você tem acompanhado aí, né, até pelos nossos vídeos aqui, que é um grande dilema nesses países ocidentais. Alguns defendem a liberação do uso de armas diretamente contra o território russo, outros acham melhor não autorizar, justamente para evitar que a guerra escale ainda mais no seu nível. Evitar, por exemplo, instigar os russos ao uso de armas mais potentes, como por exemplo armas nucleares. Então por isso esse dilema aí em relação à autorização ou não do uso destas armas. Beleza, meu povo? O que você acha sobre esse apoio português, sobre esse posicionamento de Portugal em relação ao uso de armas? Deixa para mim aí nos comentários suas impressões. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!